Olá, pessoal! Vocês que estão aqui vendo a reprise dessa live. Então, essa é uma live aqui do Descomplicando a Psicopedagogia. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o passo a passo para iniciar o processo aí de atendimentos clínicos, tá? Então, se você está vendo a reprise aí, fica com a gente até o final para a gente discutir um pouquinho esse tema aí que é muito bacana, tá? Então, agora eu vou dar boa noite aqui a todo mundo que está participando. Boa noite, pessoal, vocês que estão entrando. Sejam muito bem-vindas, tá? Muito bem-vindos todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para mais uma etapa, né? Dessa jornada aí do Descomplicando a Psicopedagogia. Eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu não sei se todos vocês que estão aqui me conhecem, tá? Então, meu nome é Cláudia Moura, eu sou psicopedagoga clínica e institucional e eu já atuo, já tem algum tempo, já tenho 6 anos que eu atuo nessa área. Eu já formei na psicopedagogia há mais tempo, mas de atuação tem 6 anos aí que eu atuo nessa área, tá? E o meu propósito aqui de estar trabalhando com vocês é passar um pouquinho da minha experiência, tá? O que eu observo, pessoal, é que quando a gente sai um pouquinho aí, quando a gente sai da nossa formação, da nossa graduação, a gente sai um pouquinho inseguro, né? Então a gente tem ali um conhecimento teórico, mas a gente fica com um pouquinho de insegurança aí na prática, né? Então, na hora de começar os nossos atendimentos clínicos, a gente tem um pouquinho de dúvida. E o meu objetivo com esse projeto do Descomplicando a Psicopedagogia é auxiliar vocês nesse início aí difícil, nesse momento que a gente se sente inseguro, né? E muita realidade que a gente vive é que os profissionais da área, às vezes, da nossa cidade, a gente não consegue, assim, um apoio de colegas de trabalho, né? Então, muitas vezes, os profissionais, eles veem a gente como concorrentes, e aí fica muito difícil da gente ter essa prática e esse início, né? Que às vezes é complicado, mas que não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês algumas dicas para começar esse atendimento psicopedagógico, tá? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte: tudo que eu falo aqui para vocês são coisas que eu já experimentei, tá? Então, quando eu comecei, a minha história é o seguinte: eu comecei no atendimento institucional, né, depois de um tempo de formada, e muita vontade de começar na clínica, mas ao mesmo tempo muita insegurança. Então eu tinha muita dúvida se eu ia saber fazer, né, que isso aí a gente sempre tem essa dúvida, se eu ia conseguir atuar, se eu ia conseguir o desenvolvimento aí dos meus pacientes. E eu demorei um pouquinho mais para começar na clínica, né? E no início é tudo assim, a gente vai quebrando a cabeça com várias coisas mesmo, tá? Então, o que eu falo aqui para vocês são coisas que eu já testei e que funcionam, tá? Funcionam para mim. E sempre aconselho vocês que façam um teste também, que vocês testem, tá bom? Testem aí para vocês, vejam se as dicas aqui, elas se encaixam aí no que vocês, na sua proposta, se elas se encaixam na sua região, tá? E para vocês irem adequando e adaptando, tá bom? Então, tem várias coisas que a gente vai falar aqui que pode mudar um pouquinho de estado para estado, tá? De cidade para cidade. Então, é bom a gente buscar um pouquinho mais de informação, tá joia? Então, o nosso tema de hoje, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, fixar o tema, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Isso, aí ficou. Nosso tema de hoje é como começar os nossos atendimentos psicopedagógicos, tá? Então, se você aí tem esse sonho, né, agora para 2021, e eu desejo para vocês que não seja só um sonho, que seja uma meta, tá? Então, que possamos, né, começar a dar o primeiro passo aí para essa sua meta, para a conquista da sua meta, tá? Então, me coloco à disposição para vocês.
Sempre aqui nos stories eu deixo uma caixinha de pergunta, então as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando lá nos stories, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo vocês, tá? Então vamos lá falar um pouquinho aqui do nosso tema, né? Como iniciar os atendimentos psicopedagógicos, tá? O que eu tenho para falar primeiro com vocês vai parecer assim um pouquinho banal, mas é o básico, gente, que é o que? A nossa formação acadêmica. Por que eu falo de formação acadêmica? Porque psicopedagogos, muitas vezes ele vem aí da pedagogia, né? Mas tem muitos que não, tá? Coloquem aqui para mim, vocês que são psicopedagogos, se vocês fizeram pedagogia primeiro, para me ver aqui. Se todos vocês também são pedagogos, tá? Então, tem outros profissionais, porque como a psicopedagogia antes, ela era a nível de pós-graduação, né? Então, muitas vezes, muitos profissionais, né? Às vezes psicólogos, profissionais de outras áreas, vieram e fizeram a especialização, tá? E nós precisamos dessa base pedagógica também. Então, assim, principalmente quem não veio aí da base pedagógica, quem não fez pedagogia ou quem fez a graduação direto aí em psicopedagogia, porque hoje a gente tem aí a graduação, né, direto. Fiz pedagogia, estou fazendo a pós e pedagogia, formada em pedagogia, cursando psicologia. Isso aí é uma junção excelente, tá? Pedagogia primeiro, isso. Então, assim, essa base pedagógica, a gente precisa muito dela, tá? Então, assim, são alguns detalhes que a gente vai precisar aí, que vai auxiliar a gente na hora de formular a nossa hipótese diagnóstica. Então, se você não fez pedagogia primeiro, e eu sugiro que vocês estudem os temas que eu vou falar aqui para vocês. E se nós que fizemos, né, porque eu também fiz pedagogia, aprofundar sempre nesses temas, tá? Então, tem os temas que eles são base, tá? Da nossa formação. Então, por mais que a gente fez especialização, que a gente fez a graduação, que a gente fez nossos estágios lá, é preciso que a gente retome um pouquinho o nosso estudo, tá? Então, é preciso que a gente sempre volte ali no básico, tá bom? No que é base da nossa formação. Então, são 3 pontos que eu vou falar para vocês aí, que a gente precisa estudar e ter aí na ponta da língua, tá? Se você fez pedagogia, é bom você estar revendo, e principalmente para quem não fez, é bom vocês estarem pesquisando e adentrando aí nesse tema, tá bom? Primeiro, são as fases do desenvolvimento infantil, tá? Então, assim, principalmente quando a gente vai precisar de atender crianças menores de 6 anos. Então, a gente precisa aí saber muito bem a fase do desenvolvimento infantil. Então, essa fase, esse início aí do desenvolvimento na primeiríssima infância, que é do nascimento aos 3 anos, na primeira infância, que vai até os 6, 7 anos de idade. Então, a gente precisa saber certinho aí o passo a passo de evolução da criança, tá? Uma dica importante que eu vou falar para vocês, que com base na minha experiência, tá? Que aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês coloquem aí depois se aconteceu com vocês também. Tem muitos fatos, lá no início, quando eu comecei, na minha ficha de anamnese, então tinha muitos detalhes aí da gestação, do início de desenvolvimento da criança, com que idade que ela sentou, com que idade que ela falou, se ela engatinhou. E assim, lá no meu início eu não conseguia observar aonde aquilo dali ia me auxiliar, tá? Então, assim, quando eu comecei assim, eu fui quebrando a cabeça, tá? Eu fui estudando e fui testando e fui fazendo para ver o que dava certo. E aí eu fui observando, conforme eu fui estudando, eu fui observando que tudo aquilo dali da anamnese, que realmente as fases do desenvolvimento infantil, ela vai dar uma base aí pra gente como que foi o desenvolvimento dessa criança até o momento que ela chega pra gente. Então, se ela sempre teve esse desenvolvimento adequado, se ela teve algum atraso aí cognitivo, se ela teve um atraso motor, a partir de quando foi observado algum tipo de atraso aí nessa criança. Tem pais que eles não percebem, tá? Então, principalmente quando crianças aí, o primeiro filho, né?
o filho mais velho, ali, o primeiro filho, então eles demoram um pouco para perceber. E quando a gente sabe da fase adequada aí, lá nesse processo de anamnese, a gente já vai saber desde quando a criança ela apresentou um desenvolvimento, uma falha no desenvolvimento, né? Um atraso aí. Então a gente precisa saber, tá? Tudo isso aí certinho. Então a gente precisa sempre estar estudando, sempre voltando, sempre relendo isso daí, tá bom? Conta aí pra mim, já aconteceu isso aí com vocês também ou foi só comigo? Todo mundo já tá craque aí na anamnese? Lá no início deu trabalho pra mim em algumas questões, tá? Coloque aí pra mim se vocês já estão 100% aí na anamnese, tá? O próximo ponto é o processo de alfabetização, tá? Então, quem é pedagogo já sabe aí as etapas da alfabetização. A gente precisa muito saber como se dá esses aspectos psicomotores que antecedem a alfabetização, tá? Então, isso daí é base pra gente. Por que que eu falo que é base? Muitas vezes, gente, muitas mesmo, ocorre da criança chegar pra gente com uma dificuldade de aprendizagem e que ela tá ali com dificuldade no pedagógico mesmo, os pais acham às vezes que é algum transtorno, e quando a gente faz todo o processo avaliativo, a gente observa que não tem transtorno, que não tem nenhuma síndrome, que não tem nada, que são apenas capacidades aí psicomotoras que não vencidas, que estão atrapalhando aí o processo aí de alfabetização da criança. Então, esse processo de alfabetização a gente precisa dominar, tá? Então, 90%, 95% das crianças que chegam pra gente, criança, adolescente, é porque tá com dificuldade na alfabetização, tá? Então, a gente precisa ter aí na ponta da língua todo esse processo, como que a gente vai avaliar, como que a gente vai intervir, tá? Que é o processo aí de intervenção psicopedagógica, ok? Anotaram aí? Tudo bem? E o próximo é a gente conhecer sobre os transtornos, tá? Então, como que eu vou falar uma hipótese diagnóstica se eu não sei como que se dá? Às vezes a gente ouviu lá na nossa formação, né? Na nossa especialização, assim, bem por alto, sobre dislexia, sobre TDAH, sobre autismo, mas a gente não vai conseguir ter uma hipótese diagnóstica somente com esse conteúdo raso, tá? Às vezes não precisa nem de você fazer uma especialização tão profunda a respeito, a gente deixa isso mais para frente quando definir o nicho, mas é necessário a gente estar estudando sobre os transtornos, tá? Os sintomas apresentados, qual é a reação da criança, como que a gente vai avaliar essa criança, como que, vamos supor, como que eu vou dar uma hipótese diagnóstica de um autista se eu não sei quais são as características do autista, tá? Do autismo. Então, eu preciso saber as características do autismo, como que diferenciam do outro, o que eu preciso observar. Então, eu preciso estudar, tá? No início, quando a gente começa, às vezes a gente não vai ter muitos pacientes aí, aprendentes, não sei como vocês chamam. Então, a gente precisa pegar esse momento, tá? Para estudar, para aprofundar nos estudos, tá? Porque quando chegar a demanda, a gente já tá ali na ponta da língua, a gente já sabe o que fazer, a gente já sabe para qual profissional encaminhar. Então, isso daí é uma base, é a base aí dos nossos atendimentos, tá? Então, para que a gente tenha um processo aí avaliativo de sucesso, a gente precisa ter na ponta da língua essas três teorias que vem lá da pedagogia, tá? Isso daí vem lá da pedagogia. Eu vou repetir para vocês, quem não anotou, anote, tá bom? As fases do desenvolvimento infantil,
o processo de alfabetização e conhecer sobre os transtornos, tá bom? E as teorias de aprendizagem também é muito interessante a gente estar sempre estudando. Às vezes a gente estudou, tem algumas grades curriculares da psicopedagogia que estuda, tem outras que não. As teorias da aprendizagem, né, que é Vygotsky, Piaget. Então a gente precisa saber muito bem, principalmente aí de Piaget, porque a gente vai estar trabalhando aí a base também da nossa avaliação, que são as provas operatórias, né, que vem da teoria de Piaget. Então a gente precisa dominar esse assunto, tá? A gente precisa dominar esse tema. E isso que eu falei pra vocês, gente, não é algo que a gente vai estudar uma vez e nunca mais vai precisar de estudar. Então sempre vai estar surgindo um artigo novo, sempre vai ter um livro interessante pra gente ler. E nós, enquanto psicopedagogos, nós somos eternos estudantes, tá? Então cada paciente que chega pra gente é um estudante, a gente vai estudar, é um caso novo, então a gente precisa estudar, a gente vai se aprofundar naquele tema, a gente vai se aprofundar naquele processo avaliativo, tá? Então a gente vai precisar sim estudar, principalmente no início, tá? Uma dica aí para você, quando você começar seus atendimentos, inicialmente, a gente não vai ter agenda cheia. A gente não tem agenda lotada aí logo no início, né? Que isso aí é o nosso tema da aula de amanhã, tá? A gente não tem. E isso é ruim? Não é ruim, tá, gente? Então, quando a gente começa, é bom a gente não ter agenda lotada, porque cada criança que a gente recebe, eu vou deixar claro para vocês que eu falo criança, porque eu trabalho mais com crianças, tá? Mas aí é o seu paciente, seja ele adulto, idoso, adolescente, tá bom? Então, cada paciente novo que a gente recebe é um estudo de caso novo que a gente vai ter que fazer, tá? E quando a gente está lá no início, se você recebe, por exemplo, 5 crianças de uma vez, é uma demanda gigantesca pra gente, tá? Então, assim, você pensa assim, é pouco, 5 é pouco. Mas lá no início, gente, quando a gente começa, é muito, tá? Porque vai demandar um tempo de estudo muito grande, vai demandar aí um desgaste mesmo, assim, físico, emocional nosso, porque a gente precisa aprofundar, porque a gente precisa lidar com a família. São vários aspectos aí no processo de aprendizagem. Então, quando a gente começa 1 a 1, tá? É mais fácil da gente conseguir, tá? Explorando ao máximo aquele caso ali, pra gente conseguir chegar na hipótese diagnóstica, tá? Então, nosso processo de avaliação, a gente sempre vai focar nessa hipótese diagnóstica, tá bom? Olha, a aula vai ficar gravada, tá? Quem perdeu o início aí, eu vou tentar deixar ela gravada no YouTube, tá? Ou aqui no Instagram mesmo. Quem tá nos grupos aí, eu aviso vocês nos grupos, tá bom? Alguma dúvida, gente? Até esse momento aqui, esse início aí das teorias de aprendizagem, do que a gente precisa saber do básico. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo ok? Coloca aí que tá tudo ok aí pra mim. Tá? Tudo ok? Então vamos continuar, tá? Aí, gente, vamos lá. Próximo nosso desafio, o que vai ser nosso desafio aí pro início, né? Pro nosso início. Quando a gente vai lá, faz psicopedagogia, aí a gente se encanta pelo processo, a gente se encanta pelas teorias de aprendizagem, a gente quer logo atender a criança, né? A gente fica ali doido para desenvolver a criança. Muitos de nós vêm aí do processo educacional, muitas de nós vêm de escolas, né? Muitas de nós aí fomos professoras ou somos até hoje, né? Então, muitas pessoas são professoras. Vocês que estão aqui, vocês são professoras? Coloquem aí pra mim, deixa eu ver se são professoras. Então, a gente não aprende um monte de coisa
na nossa formação que a gente vai precisar nesse processo de trabalhar na clínica, tá? Então tem várias coisas que a gente vai precisar aprender que não ensinaram pra gente. Uma coisa que não falaram pra gente, não, né? Vocês não são professoras, tá? Muito bem. Umas são, outras não. Ok. O que não ensinaram pra gente, nossa, professora há 35 anos, muito bem. O que não falaram pra gente é que nós somos, gente, empreendedoras, tá? Então, nós não só somos psicopedagogas, nós somos empreendedoras. E lá na graduação, lá na formação, não ensinaram a gente a ser empreendedor, tá? Tem uma pessoa aqui que colocou que é psicóloga. Deixa eu ver aqui quem foi. Passou aqui. Helena é psicóloga. Quem é psicóloga, gente, então dá uma estudada nesses temas que eu falei aí, né? Se é psicopedagoga também, que aí vai ser muito útil aí no seu processo de atendimento, tá? Então, ninguém falou pra gente que nós iríamos ser empreendedoras, que a gente vai precisar empreender, tá? Então, tem várias coisinhas que a gente precisa. Então, assim, não vai ser só a gente querer chegar e atender, não vai ser só a parte de clinical, digamos, de investigação psicopedagógica que a gente vai precisar. Então, a gente vai precisar de vários outros conhecimentos, tá? Então, eu também tenho 35 anos, trabalho há 20 com alunos deficientes. Maria, é isso? CD Maria. Educação especial, né? Então, assim, muitos de nós trabalhamos com educação especial. E é uma área, assim, eu trabalho também na minha parte de instituição com educação especial, tá? E atendo muitas crianças também, com alguma necessidade aí especial. E eu gosto muito, tá? Eu gosto muito desse trabalho, eu sou apaixonada aí pela nossa área da psicopedagogia, eu acho incrível a gente saber todo esse processo aí e a gente conseguir ajudar o próximo. Conceição de Maria. Ah, muito bem, Conceição. Que bom que você tá aqui, tá? Então, eu vou estar falando para vocês alguns conhecimentos, tá? Que a gente precisa ter. Então, vocês que estão com o caderninho aí, anotem aí, tá? Depois, em outra oportunidade, a gente vai poder aprofundar nesses temas subtópicos que eu vou falar para vocês, mas eu vou falar um pouquinho aqui por alto, tá bom? Então, quais são os conhecimentos extras que a gente precisa? É a questão do empreendedorismo, né? O que é empreender, né? Como que eu vou lidar com o cliente? Como que eu vou fazer do meu conhecimento de psicopedagogia um negócio, tá? Sou de Caxias, estado do Maranhão. Muito bem. Parabéns. Gente, eu sou de Minas, tá? Tem muita gente aqui. Eu não perguntei vocês de onde vocês são. Eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Pirapora, tá? Então, quem não é de Minas aí, quem é de Minas, depois vocês coloquem aí de onde vocês são, tá bom? Que eu gosto muito de saber de onde vocês são. A gente troca figurinhas aí depois, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber lidar com pessoas. Tá? Então, o processo de psicopedagogia, o processo de trabalhar em clínica, não é só a gente atender a criança. Não é só isso, infelizmente, tá? Então, a gente precisa saber lidar com pessoas, a gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber escutar. Ouvir e escutar é diferente, tá? A gente precisa saber aconselhar no momento certo. Então, esse lidar com pessoas, gente, é muito melindroso. Então, a gente vai precisar saber acolher ali a família, tá? Então, um aspecto muito importante que a gente precisa estar trabalhando na psicopedagogia é saber acolher a família. É a gente saber lidar com a família, aconselhar, é a gente fazer essa terapia, quase uma terapia aí com os pais, tá? Um aconselhamento. Então, a gente precisa saber conduzir os pais,
tá? Então, quando a gente começa o nosso processo avaliativo, é desde quando o pai, ele manda uma mensagem no WhatsApp, ou quando ele liga pra gente querendo marcar, tá? No início dos nossos atendimentos, muitas a gente não tem secretária, então às vezes a gente mesmo que atende, tá? Então, logo quando o pai ele entra em contato com a gente já está começando o nosso processo ali, tanto de investigação, de avaliação e de acolhimento, tá? Então, a gente precisa muito saber como conduzir a situação ali com os pais. Os pais, eles precisam, a gente precisa ser parceiro, a gente precisa acolher, a gente precisa estar junto dos pais ali, tá bom? Então, esse lidar com pessoas é muito importante, é extremamente importante, tá? Então, não só com os pais, mas a gente precisa saber lidar com a criança, com o adolescente, né? A gente precisa saber cativar, criar um vínculo ali com a pessoa que a gente vai estar trabalhando nesse processo avaliativo. E também lidar com pessoas que a gente vai precisar de trabalhar com outras pessoas, outros profissionais, com parcerias. Então, a gente precisa sempre ter uma parceria ali, saber lidar com um psicólogo que a gente vai precisar, com uma fonoaudióloga, com uma pedagoga. A gente precisa ter um bom relacionamento aí com as escolas, né? A gente começa com as escolas ali das crianças que a gente atende, mas a gente, ao longo do nosso processo, que a gente vai engatinhando, a gente procura a fazer visitas nas escolas, tá? Então, a gente precisa o tempo todo de estar com esse contato com pessoas. Então, esse lidar com pessoas, esse ser agradável, esse ser empático, a gente vai precisar sempre aí. Então, se você não tem esse hábito, se você não gosta de trabalhar com pessoas, você precisa desenvolver essa habilidade aí, ok? Anota aí, tá? O próximo, a gente vai precisar, gente, vender, tá? A gente vai ter que vender os nossos serviços. Alguém falou isso pra você? Você acha que a gente vai chegar lá na clínica, vai sentar e vai esperar e aí o paciente, ele vai vir pra gente? É assim que vocês acham que é? Não é não. Tá? Então, a gente vai ter que aprender como captar clientes, como fazer uma divulgação, como a gente acolher esse cliente. Então, é todo um processo, tá, pessoal? Não, o cliente ele não vai cair do céu. A gente não vai conseguir fazer uma parceria na escola e chover cliente pra gente, chover aprendentes aí pra gente, tá? Então, não é assim. Então, a gente vai precisar de um conhecimento aí, de como captar clientes, que tipo de estratégia que eu vou usar, aonde que eu vou buscar esse cliente, aonde que esse cliente meu está, né? Que tipo de cliente que eu quero, né? Então, assim, lá no início é muito confuso, tá? Então, assim, eu sempre ensino, principalmente o pessoal que trabalha comigo no consultório ativo, tá? Que é um programa que eu tenho de início aí da psicopedagogia, que é muito interessante, é muito bom, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar nisso, da gente ter um nicho, tá? Mas no início dos atendimentos, que é o nosso objetivo hoje, é interessante a gente atender as demandas que aparecem, tá? Por quê? Primeiro, a gente vai tendo um conhecimento maior sobre as demandas que vai aparecendo, tá? E aí a gente vai ter a oportunidade de descobrir qual demanda que a gente gosta mais. O que eu gosto mais de trabalhar? Eu gosto mais de trabalhar com criança especial? Eu gosto muito de trabalhar com autista, então eu vou fechar meu nicho ali mais para autista, então vou ser especialista numa área. Então é muito interessante a gente pegar essas demandas que aparecem primeiro, a gente vai fazer estudos, investigação, hipótese diagnóstica, intervenção e a gente vai ver aquilo que a gente mais se identifica, tá bom? Então a gente, no início aí, a gente faz uma divulgação mais ampla, tá? Então a gente faz essa divulgação, mas a gente precisa saber qual é o melhor método de divulgação, como que eu vou fazer para captar esse cliente, para fidelizar esse cliente, né? Porque tem casos lá no meu início, gente, vou contar um casinho pra vocês. Quando eu comecei, aí vinha um paciente. Aí eu toda feliz lá, recebi o paciente, começava o processo de avaliação. Aí o que acontecia? O cliente faltava, não levava a criança, não avisava que ia faltar, aí não pagava, e aí parava
no meio do caminho e eu ficava super decepcionada. Por que eu ficava decepcionada? Porque eu não conseguia concluir o meu processo de avaliação. E aí eu ficava super decepcionada, porque dava uma impressão de que eu não fiz, porque eu não conseguia chegar na hipótese diagnóstica. Aí depois eu consegui uma estratégia, que a gente vai falar depois, tá? Sobre essa estratégia de como fidelizar esse cliente, tá? E aí acabaram-se os meus problemas, tá bom? Mas a gente precisa ter estruturas, fazer, estudar, e testando, tá? Então, assim, quando eu passo pra vocês alguma coisa, é porque eu já testei, já deu certo e é o que tá funcionando. Então, tudo que eu passo pra vocês é o que eu uso hoje, tá? Então, o pessoal lá do consultório ativo, todas os formulários que eu passo, de anamnese, de entrevista inicial, de tudo que eu passo, tudo é o que eu uso hoje, é o que funciona, tá bom? Então, eu sempre testo, eu sempre faço, pra depois eu passar aí pra vocês, tá? O próximo, gente, é a questão de marketing, tá? Marketing online e marketing offline. Lá na sua formação, alguém te falou que você teria que saber sobre marketing? E ainda tem o marketing pessoal, tá? São 3 tipos de marketing aí que a gente precisa. Marketing pessoal, marketing online e marketing offline, tá? E a gente precisa estar trabalhando os 3, tá? E é algo assim, que inicialmente, quando a gente inicia, a gente fica um pouquinho perdido mesmo, tá? Então, anote aí no seu caderninho. E o que é isso aí você já vai precisar fazer. Se você ainda não começou os seus atendimentos, você já pode começar a fazer esse marketing, tá? Esse marketing aí online. O que é o marketing online, gente? É a gente ir nas redes sociais, a gente utilizar as ferramentas que a tecnologia nos oferece, tá? Qual ferramentas são essas? A gente tem as redes sociais aí, o Instagram, como a gente está aqui hoje. Então, isso daqui é uma ferramenta incrível. Como que eu posso trabalhar pelo Instagram? O Instagram dá para você vai expor o seu trabalho, você consegue fazer divulgações no Instagram para a região. Por exemplo, se você quer divulgar aí só na sua cidade, você consegue fazer uma divulgação só na sua cidade. Se você quer fazer uma divulgação ampla para o estado todo, você consegue fazer. Então, são várias coisas que você consegue fazer. É uma ferramenta riquíssima. Tem várias coisas que a gente faz lá dentro. Tem os stories, tem o feed, tem o direct. Então, tem várias coisas que a gente consegue trabalhar. E através dessa ferramenta, a gente consegue fazer o marketing para a gente conseguir atrair clientes, tá? Então, a gente precisa o quê? Estudar um pouco. Tem a questão do Facebook. A diferença de um para o outro, às vezes é o público, tá? Então, a gente tem que fazer um estudo, que tipo de público que eu quero atrair. É meu público, né? A gente fala minha persona ali, ele está mais no Facebook, ele está mais no Instagram, eu vou conseguir fazer mais isso aí pelo WhatsApp, né? Então, assim, isso daí são o online que a gente consegue. Então, uma divulgação pelo Google, são algo assim que a gente já pode ir, tá? Averiguando, já pode estar investigando, tá? Ninguém pensa em todas essas coisas mesmo, não é só abrir uma clínica, você é ótima. Obrigada, viu, Natália? Então, essas aqui são umas coisinhas que a gente vai precisar. Por que eu quero que vocês anotem? Porque às vezes a gente vai abrir a clínica e não sabe nada disso. E aí, não flui, né? E aí a gente vai ficando desanimado. Vai desanimando, e eu não quero que vocês desanimem, tá? Então, todo o início, gente, ele é mais difícil, porque a gente vai precisar pegar a prática, a gente vai precisar testar muitas coisas vão dar certo, e muitas não vão dar certo. Mas a gente aprende mais com os fracassos do que com o sucesso, tá bom? Então, quando a gente fracassa, a gente tem que ver que isso aí é uma forma de aprendizado. E nós somos especialistas da aprendizagem, né, gente? Então, a gente tem que tirar aprendizado de todas as situações, tá bom? Então, o marketing online, ele é o marketing que a gente vai fazer pelas redes sociais, que a gente vai utilizar a internet, tá? A gente vai utilizar as mídias para fazer. Tem várias ferramentas, Instagram, YouTube, Facebook. O WhatsApp mesmo é uma ferramenta que a gente consegue fazer linha de transmissão, fazer grupo, fazer várias coisas, tá? E aí eu não recomendo que comece com tudo,
escolha uma rede social e comece já a fazer seu trabalho, já comece a mudar o nome ali direitinho, né? Mude a sua foto de perfil, coloque uma foto de perfil mais profissional, mais séria, cuidado com as coisas que você posta, tá? Então, assim, muitas pessoas aí vêm de ser professor e a gente sabe o quê? Que o professor, né, nós profissionais, a gente não consegue ter uma vida pessoal e uma profissional totalmente separada, tá? Então, as pessoas estão sempre de olho no que a gente está fazendo, tá? Então, assim, cuidado com as postagens que faz, tá? Então, a mídia hoje, ela é muito grande, muita gente tem acesso, né, aos nossos perfis e é interessante a gente tomar cuidado aí com as coisas que a gente posta. Pode postar coisa pessoal? Pode e deve, tá? Porque pessoas se conectam com pessoas. Ninguém se conecta com marca, com a máquina. Eles querem se conectar com uma pessoa, tá bom? Quanto aqueles kits de teste e quanto aqueles kits de testes, anamnese e jogos? Deixa eu ver aqui. Lucélia. Que kits são esses que você fala? Kits comprados? Natália falou, se frustra mesmo, logo pensa em desistir. Gente, não pense em desistir, tá bom? Não pensem, tudo é aprendizado, tá? Esses kits, Lucélia, ele é o que você tá falando? Quais kits que são? Você fala no início do atendimento? São formulários que a gente precisa, tá? A gente precisa sim de ter formulários. Tem os formulários de anamnese, tem que ter os formulários de entrevista inicial, você precisa de ter um de controle de presença, tá? É interessante você ter uma planilha financeira da sua clínica. Você, desde o início, comece a... não misture o seu dinheiro com o da clínica, deixe separado, né? Mesmo que no iniciozinho lá você não tenha seu CNPJ ainda, não tenha uma conta separada, não tenha um contador, mas tenta já fazer separado para você começar a equilibrar seu financeiro, tá? Isso aqui é outro aspecto que a gente precisa, financeiro. A gente vai precisar de saber controlar o financeiro, a gente vai precisar de saber controlar caixa, o que entra, o que sai, o que é meu, o que é da clínica, quais são meus custos da clínica, eu preciso saber, tá? Eu preciso saber. Então, assim, se você vai começar hoje, né? Hoje não, já tá de noite, né? Então, você vai começar amanhã. Aí, você precisa saber se você alugou um espaço, então quanto que você vai gastar de aluguel, se esse aluguel é mensal, se é por atendimento, se você vai gastar com conta de água e luz, se você vai ter gasto com alguém para limpar o espaço, com a secretária, tudo isso aí é gasto. Os materiais pedagógicos que a gente vai utilizar, muitos materiais a gente tem que estar repondo sempre, os jogos demoram um pouquinho mais, a gente está repondo, mas materiais pedagógicos, é interessante a gente ter eles sempre novinhos, tá? Então, a questão de ter, assim, lápis de cor, giz de cera, essas questões pedagógicas, tesoura, lápis. Então, é interessante a gente ter sempre novinho ali, tá? Para estar trabalhando com as crianças. Então, é um gasto. Aí, você precisa saber quanto você vai gastar por mês. E é muito bom a gente pôr isso aí na planilha, tá? Lucélia colocou aqui. São os comprados, né, Lucélia? Então, tem pessoas que vendem o kit, né? Então, assim, o kit de todos esses testes, né? Não é testes, desculpa. Todos esses formulários que a gente precisa, tá? O pessoal que tá comigo no consultório ativo, eu disponibilizo todos esses formulários para eles, tá bom? Os que eu tenho, gente, eu não comprei. Os que eu tenho, eu adaptei para mim, para minha realidade, que eu fui vendo algumas coisas que funcionavam, algumas coisas que não, e eu fui adaptando, tá? Então, assim, o que eu não achei legal, que não funcionou, que não era legal estar trabalhando inicialmente, eu fui tirando, eu fui moldando, tá? Então, assim, hoje, o meu trabalho, eu tenho um protocolo de avaliação, um protocolo de atendimento avaliativo, que eu utilizo para ele organizar meu atendimento. Então, é o que me atende. Ele me organiza de uma forma que eu consigo chegar a uma hipótese diagnóstica e ele me auxilia quanto a tempo, tá? Então, se você não sabe que tempo é dinheiro, então hoje eu vou estar te falando, tempo é dinheiro, tá? Então, cuida do seu tempo.
Não desperdice seu tempo com bobagem, tá? E eu não tô falando que a gente se distrair, se divertir seja bobagem. Eu tô falando bobagens mesmo, tá? Então, é por isso que eu criei esse protocolo de atendimento. Porque ele me organiza. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter tudo organizado. Porque se não estiver organizado, eu me perco. E economiza meu tempo, tá? Então, eu fico mais organizadinha. Sou de Goiânia. Quando faço anamnese, não sei por onde prosseguir, tá? É interessante, gente, ter esse protocolo, tá? É Marcília Moura. Ó, é Moura, hein? Eu também sou Moura. Será que é minha prima distante? Eu nem sei. É assim, eu tenho todo um protocolo, tá? Então, como eu já falei pra vocês, a gente precisa, nesse início, a gente testar um pouco o que funciona, o que não funciona. Então, aí, quando que você vai fazer a anamnese, tá? Você vai fazer no início da sessão, você vai fazer depois, né? A anamnese, ela é uma base aí que ela vai te dar o histórico de vida da criança. Então, você vai saber se a criança, o que ela passou na gestação, se a gestação foi sofrida, se as condições emocionais da mãe ali atrapalhou. Então, se isso afetou a criança de alguma maneira, né? Se faltou oxigênio aí na criança e ela teve alguma sequela. Então, é esse tipo de informação que a gente vai ter aí na anamnese. Que depois do resultado dos testes, a gente vai aí comparar com a anamnese. Se tem alguma coisa a ver, se tem alguma sequela ali que veio lá da anamnese, lá do início, lá da gestação, tá? Então, esse aí que é a base da anamnese, tá bom? Em relação ao contrato com a família, já falamos o tanto de sessões. Olha, no contrato com a família, eu falo a quantidade de sessões que eu utilizo no meu protocolo de avaliação, tá? Então, geralmente, eu peço à família 8 sessões para avaliar, porque eu tenho aí o que eu vou fazer em cada sessão, tá? Da 1 à 8ª eu tenho certinho. Então, eu até passo para os pais o esqueleto de tudo que eu vou estar fazendo com a criança nessas 8 sessões e trabalho 2 vezes por semana o processo de avaliação, e aí o processo de intervenção eu trabalho 1 vez por semana, salvo alguns casos aí diferenciados, né? Igual eu tenho uma criança que eu trabalho 4 vezes por semana, né? Então, assim, tem umas exceções, tem umas que eu trabalho 2 vezes por semana, mas aí é combinado com os pais o processo de intervenção, e depende muito da dificuldade aí da criança, do que a gente vai trabalhar, tá? O processo de avaliação, eu já fecho com eles a quantidade certinha que vai ser, mas eu deixo aberto assim, ó, pode ser mais, pode ser menos, depende do desenvolvimento da criança, tá? Então, porque aí, por exemplo, a gente vai trabalhar com a criança, EOCA e caixa lúdica na mesma sessão, né? Que tá lá na mesma sessão. Mas tem criança que não dá pra você fazer as 2 coisas. Então, você vai fazer uma coisa e vai ter que esperar a outra sessão pra fazer a outra. Então, depende da criança. Então, às vezes, a criança é muito agitada ou a criança ela é não verbal e a gente não consegue, tem que criar outra estratégia para estar trabalhando aquelas habilidades com ela. Então, aí depende muito do desenvolvimento da criança, tá? Mas eu sempre esclareço os pais todo o processo no início. Isso daí eu faço, gente, na entrevista inicial, tá? No primeiro contato com os pais, eu faço a entrevista inicial e passo o contrato para os pais, tá bom? Eu também me atrapalho na anamnese e na entrevista inicial. É diferente, tá? Então, assim, é importante eu falar para vocês o seguinte, não é um questionário, realmente é uma entrevista. Então, a gente não precisa ficar se apegando a papel, ficar copiando, ficar o tempo todo copiando. Então, é mais um roteiro para você ter um bate-papo com a família. E aí precisa de quê? Nesse bate-papo, a gente ter mais assim, uma intimidade, a gente gerar uma conexão com a família. Da mesma forma que a gente precisa de ter uma... Como que fala, gente? Me fugiu a palavra. A gente precisa de ter um processo afetivo ali com a criança, ali na caixa lúdica, de ter essa afetividade no início. A gente precisa de ter isso aí com os pais também. Então, a gente precisa de ter os pais próximos da gente, tá? Então, a gente precisa de ter esse cuidado aí. Para iniciar os atendimentos, o psicopedagogo tem que se associar à BPP? Não tem, tá bom? Não precisa, não é obrigatório.
O que é obrigatório para você iniciar seus atendimentos é você ter o seu diploma em mãos, tá bom? Não é obrigatório. O CBO, tem muita gente que tem dúvida de CBO. CBO do psicopedagogo é igual para todo mundo, não é igual médico, igual psicólogo, que tem o CRP e o CRM, cada um tira o seu separado. O CBO não funciona assim, tá? Então é uma ocupação. Então a psicopedagogia, ela não é reconhecida como profissão. Ela colocou ali, Fabíola, para criar vínculos. É o vínculo. A palavra que me fugiu foi o vínculo. É justamente isso aí, obrigada. A vantagem de se associar é porque tem muitos estudos, né? Tem congressos online, tem muitos artigos, tem muita coisa boa que a gente vai estar sempre atualizado. E lá eles fazem tipo um controle, eles sabem quantos psicopedagogos tem, porque eles lutam para ser uma profissão, ser reconhecida. A nossa profissão aí de psicopedagogo ser reconhecida. Então, quanto mais gente estiver associado aí, mais força a ABPP tem para continuar lutando aí pelos nossos direitos, lutando aí pela nossa profissão. Então, até hoje aqui no Brasil não é reconhecido como profissão, é uma ocupação, tá bom? Ok. Vamos dar sequência. Eu estava falando do marketing, né? Aí eu já falei para vocês a questão do controle financeiro, que é mais uma coisa que a gente precisa. Eu já comecei a falar para vocês aí a questão da planilha. Então, a gente precisa muito saber o que eu gastei, o que entrou. Lá no início, gente, quando a gente vai fazer o nosso planejamento aí de início de consultório, a gente precisa ter um plano, tá? Eu vou explicar para vocês rapidinho. Se a gente tiver outra oportunidade, aí a gente vai aprofundar nesse tema, tá bom? A gente precisa de ter um planejamento. Tudo na nossa vida precisa ser planejado, tá? E aí o planejamento, ele vai ser o seguinte: você precisa saber mais ou menos quanto que você precisa ganhar por mês, tá? Aí no seu atendimento clínico. E para você saber esse valor X aí, você precisa de ter todos os seus gastos, tá? Você vai colocar tudo que você vai gastar. E aí você vai colocar o valor que você quer ganhar. Você quer ter aí, fora os seus gastos, ter R$2.000 aí de faturamento, né? Ou você quer ter R$3.000, R$4.000. Então depende aí, tirando todos os seus custos, você vai colocar o valor que você quer. Depois que você fez isso aí você vai precisar definir o valor que você vai cobrar por sessão, tá? Esse valor que você vai cobrar por sessão, aí você vai fazer a divisão para você saber quantos pacientes você precisa ter para você alcançar ali o que você quer financeiramente, tá? Precisamos desse planejamento, porque a gente não pode trabalhar assim com o que vier tá bom. A gente precisa de um planejamento, eu preciso saber até onde eu quero chegar para me traçar caminhos, tá? Então, vocês já viram aquele ditado que fala assim: para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve? E nós não podemos trabalhar assim. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu quero ganhar quanto? É 4.000? É 5.000? Quanto que eu quero? Preciso de dar números para isso aí. Para aí eu vou saber quanto que eu vou cobrar, para me saber quantos pacientes eu preciso ter, para me saber até a minha estratégia de marketing, onde que eu vou divulgar, como que eu vou fazer. Então, a gente precisa ter isso aí tudo planejado, tá? Então, se você não tem esse planejamento, você faça. Você não vai conseguir ter esse planejamento aí certinho, você ter esse retorno aí no primeiro, no segundo, no terceiro mês, tá? Não desanime, porque é normal. Mas a gente precisa de ter essa meta, tá? A gente precisa de traçar um caminho. Então, a gente não pode ficar em zigue-zague. Eu tô animada, eu tô lá em cima. Eu desanimei, eu tô lá embaixo. Eu tô animada de novo, eu vou lá pra cima, tá? E fica nessa gangorra. Um dia eu tô bem, outro dia eu não tô, e o nosso financeiro vai junto. Então, eu preciso de ter uma meta, tá? Então, você faça essa meta, mas você já faça sabendo que você não vai alcançar essa meta aí no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, tá? Do quarto em diante, aí a gente vai ver. Se fizer tudo direitinho, a gente começa já a chegar perto. Mas aí os 3 primeiros meses, pouco provável que consiga. E, na verdade, é bom que não consiga. Como eu já falei pra vocês, inicialmente é bom a gente ter poucos atendimentos pra gente poder se dedicar mais tempo, tá?
porque os primeiros demandam mais tempo, demandam mais energia nossa. Você acha que é uma boa fazer atendimento domiciliar? Sim, é uma modalidade, tá? Você pode fazer domiciliar, você pode fazer ir na casa da pessoa. Então, tudo tem um protocolo, tá, gente, de como atender. Você pode estar indo na casa da pessoa, e aí você vai colocar seus cursos também. Quando você vai na casa da pessoa, você tem que ter uma organização maior, tá? Ter uma conversa com o pessoal da casa, porque você vai precisar de ter um espaço adequado para atender, vai precisar de ter uma privacidade para não ter interferência da família, tá? E você vai ter que ter tempo de deslocamento de uma casa para outra, tá? Então tudo isso aí você tem que levar em conta. Quando a criança você faz na sua casa, também é interessante que você tenha um ambiente adequado, que você tenha um localzinho ali para os pais esperarem e um banheiro disponível aí, tanto para as crianças quanto para os pais, tá? E que seja um lugar também tranquilo, de preferência que o pessoal já entre na sua casa, no espaço lá, sem ter que transitar dentro da sua casa, por questão mesmo de logística pra gente, né? De não ter pessoas assim o tempo todo andando dentro de casa. E aí precisa de ter o espaço adequado, né? Silêncio, precisa de um ambiente que não tenha muita distração. Isso aí tanto faz ser na nossa casa ou na casa do paciente, que não tenha muito barulho, que não tenha muitos quadros, muito estímulo visual aí para estar tirando a atenção da criança. Mas é uma modalidade de atendimento, tá? E aí, se você não tem um espaço, não quer alugar um espaço inicialmente, você pode iniciar com o atendimento domiciliar. É preciso de documentos para atuar? Olha, a gente precisa de... Se você vai trabalhar, se você vai ter um espaço clínico, um consultório, e você vai abrir esse espaço, então tem uma documentação que você precisa correr atrás, tá? Para deixar o seu espaço aí legalizado. E a gente precisa de ter um CNPJ, e aí você vai precisar de um alvará de funcionamento, você vai ter alguns documentos que libera na prefeitura, e eles são diferentes, tá? De cidade para cidade, mas o que vai precisar mesmo é o CNPJ. E esses de funcionamento para regulamentar o espaço ali, tá? Se você for atender aí numa clínica que já está montada, por exemplo, você vai alugar uma sala dentro de uma clínica, então possivelmente ela já está regulamentada. Então todos esses documentos ela já tem. Então você vai precisar mesmo de ter o seu CNPJ, tá? Eu aconselho sempre vocês conversarem com o contador para eles explicarem quais as possibilidades aí da sua cidade, da sua região, tá? Então assim, converse com o contador, peça dicas. Tem muitas colegas que conseguiram fazer um MEI, tá? Que é melhor inicialmente. Outras, depende de cidade. Tem gente que fala que o contador fala que não pode. Então, a gente precisa de estar pesquisando inicialmente. Esse valor de 5 mil é possível? É possível, gente. Com certeza é possível. Se você dedicar o tempo e você fizer todo o processo certinho, como eu falei, não é aí no primeiro, segundo, terceiro mês que a gente vai conseguir isso aí não, mas com prática, tá? Com dedicação e a gente não desistir, tá? Igual eu falei, não podemos ficar nessa gangorra não. Então hoje tá bom? Ótimo. Amanhã eu vou fazer de novo. Não deu certo? No outro dia eu tô lá de novo, tá? Então tem que ter uma constância no que a gente faz. Tá? Então, se não tiver essa constância, a gente não consegue o resultado que a gente almeja. A gente precisa de constância, de estar fazendo, de estar buscando e fazer pelo caminho certo, tá? Por isso que eu sempre falo muito com vocês, a questão de ter, de fazer alguns cursos a mais, alguma coisa assim, porque te direciona. Então, quando eu comecei, eu não tive um direcionamento, tá? Então, assim... eu tava nesse alto e baixo, um dia tá bem, outro dia tá mal, um dia eu tô indo ótimo, outro dia não consegui essa constância, tá? Esse caminho de crescimento, e a gente tá crescendo aos poucos, tá? Então, quando a gente tem um caminho certo, que já foi trilhado, que alguém tá te mostrando, então é muito mais fácil, tá bom?
Você é ótima, muito bem esclarecido. Estou amando. Ah, muito obrigada, viu, Zirlene? Seja bem-vinda. Se for em casa, preciso de tudo isso? Não, para ir em casa é o seguinte, o CNPJ, ele é bom assim, porque a gente vai ter uma conta separada, tudo separadinho, e a gente vai poder emitir uma nota fiscal se os pais pedirem, tá? Mas no meu início eu não tive CNPJ, tá bom? Então eu trabalhava numa clínica que estava tudo regulamentada, então eu não tive no início lá esse CNPJ para estar emitindo essas notas fiscais e tudo. E deu certo, tá? Inicialmente, geralmente o pessoal, eles não pedem nota fiscal, o que eles pedem é aqueles recibos para imposto de renda, né? A maioria deles pede esse, mas dá pra gente fazer. Então, quando você não tem um CNPJ, você pode fazer pelo CPF, que funciona da mesma maneira, tá bom? Muito boa explicação, tá? E a última dica é a gente ter uma conversa com o contador, tá bom? Para iniciar esses atendimentos, pra gente saber, mesmo que a gente não vá abrir, gente, o CNPJ agora, é interessante a gente saber qual que é o processo, quando que eu vou fazer, como que eu vou começar. Então, a gente precisa ter esse contato aí, a gente precisa ter esse conhecimento, tá? Então, como vocês viram, são muitos os conhecimentos que fogem aí à nossa formação, são conhecimentos extras que a gente vai precisar ter, né, pra gente conseguir prosperar. E não é pouca coisa, vocês viram aí, né? Então, eu aconselho vocês todos que anotaram, dá uma pesquisada aí, pesquisa na questão do marketing, pesquisa aí de como trabalhar com pessoas, de como captar clientes. Em oportunidades futuras a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Amanhã a gente vai estar falando aí sobre como a gente captar clientes, né? Como a gente tem uma agenda mais cheia, né? Mas lembre aí, inicialmente não é interessante a gente lotar a agenda, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu vou falar aqui pra vocês o seguinte. Lá, no Stories aqui no Instagram, tem uma caixinha de pergunta lá, tá? E vocês podem, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da avaliação, do atendimento psicopedagógico, vocês podem estar colocando lá, que de hoje pra amanhã eu vou estar respondendo vocês, tá bom? O que precisa ter no carimbo? Olha, o meu carimbo, eu coloco... Tem meu nome, e psicopedagoga e o CBO, tá? Tem muitas colegas que falam que não... eu não coloco o CBO, não é legal. Mas eu acho interessante, eu coloquei o CBO, tá? Então, isso aí vai de cada um. Se você já tem o CNPJ, quiser pôr o CNPJ, pode pôr o CNPJ também, tá? Então, o meu... Ele tem o nome, tá escrito lá embaixo, psicopedagoga e o CBO, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pelas explicações, parabéns, esclarecimento. Que bom, gente, que vocês gostaram, tá? Então, assim, esse feedback de vocês é muito bom pra mim, tá? Então, assim, o nosso trabalho, não só o meu, de todas nós, é ajudar pessoas, tá? Então, a gente só tem retorno quando a gente ajuda muitas pessoas. Então, quando a gente trabalha na clínica, o nosso principal objetivo ali é ajudar. É ajudar a criança a desenvolver, é ajudar a família a lidar com aquela situação, a aceitar. Então, quanto mais a gente ajuda pessoas, mais retorno a gente tem, tá? Então, que nós possamos ter também, umas às outras, não como concorrentes, mas como os colegas de trabalho, que a gente possa estar discutindo, né? Tem um grupo de estudos, tá? Eu tenho um projeto, gente, de a gente ter um grupo de estudos, tá? Mais pra frente, não tá pronto ainda, mas vocês que estão aí me acompanhando, eu vou estar falando pra vocês quando tiver tudo ok, pra gente poder estar engajada aí nesse processo de estudo. Como eu já falei, nós somos eternas estudantes e a gente precisa de estar sempre estudando, sempre adquirindo um conhecimento novo, tá bom? Muito obrigada a vocês, gente, por ter participado, tá bom? Obrigada por disponibilizar seu tempo, obrigada, viu, gente? Todos vocês, obrigada pelo carinho de vocês. O conhecimento, gente, a gente aprende mais quando a gente divide,
tá? Então, quando venho aqui sentar com vocês e falar, então tem todo um momento de preparação, eu vou fazer uma leitura, eu vou estruturar o que eu vou falar para vocês, então, consequentemente, eu aprendo. E eu aprendo muito com vocês também, tá? Então, muitos de vocês dão um depoimento, falam alguma coisa, lá no grupo de WhatsApp também, tá? E eu aprendo muito com vocês também, tá? Esclareceu bastante, pois me formei em outubro e saí muito perdida da universidade. Helene, então a gente vai estar trabalhando mais juntas aí, pode ter certeza, tá? Obrigada pelas dicas, excelentes explicações. Gente, o feedback de vocês, assim, me ajuda muito, tá? Muito feliz por vocês estarem aqui. Não percam amanhã a gente vai falar sobre essa captação de clientes, tá bom? Então, se você tem mais alguma dúvida, aí você vai no Stories aqui e tem uma caixinha de pergunta lá. Pode fazer sua pergunta que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Você poderia fazer tipo um tópico do Podemos Trabalhar nas Sessões? Eu vou fazer para vocês depois, tá? Eu vou elaborar uma live extra e aí eu vou estar falando desses tópicos aí, como que a gente trabalha, tá bom? No processo de avaliação. Eu vou passar para vocês como eu trabalho, o meu protocolo, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada, Cida. Então, um beijo pra vocês aí. Obrigada por vocês que ficaram aqui até o final, tá? Obrigada pela dedicação. E uma dedicação aí com o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns por estar aqui aprendendo um pouquinho mais, dividindo o conhecimento aqui comigo até o final, tá? Então, um beijo pra vocês. E se tiver mais perguntas, corre lá na caixinha de perguntas que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês mais um pouquinho, tá? E até amanhã. Não se esqueça do nosso horário, amanhã às 19 horas aqui no Instagram, tá? Então, beijo pra vocês e até mais.